Olá, pessoal! Após o nosso estudo intensivo, aquele foco todo nas orações, na estrutura do período, na frase, nesses enunciados, nós vamos agora partir para um outro tópico, um outro ponto do edital lá na sequência, que é o ponto da concordância. Pessoal, concordância, ela é estudada sobre dois aspectos básicos. Nós temos a concordância verbal e nós temos também a concordância nominal. Para esta aula, para este encontro, eu reservei a concordância verbal, que costuma ser a preferida lá pela nossa banca organizadora, a Fundação Mariana Rezende, a FUNMARC. Bom, pessoal, a diferençazinha básica, como o nome já diz, ó, concordância verbal tem a ver com o verbo, concordância nominal tem a ver com os nomes, que conforme eu já havia comentado, são as demais classes. Então, na língua portuguesa, nós temos 10 classes de palavras, excetuando-se os verbos, nós podemos dizer que as demais são nomes, tá? Então, concordância nominal é a relação que envolve os nomes, por exemplo, quando eu falo menina bonito. Então, um estrangeiro, acontece muito isso, né? Então, ele fala menina bonito. Não houve aqui uma concordância entre os nomes. Menina é um substantivo, é um nome feminino. Bonito é um substantivo, é um nome masculino. Então, faltou a concordância, concordância e harmonia. Então, falou em concordância, você vai se lembrar, harmonia. Geralmente, masculino e feminino, que nós chamamos isso de gênero. Então, na língua portuguesa, as palavras não têm sexo, elas têm gênero. E também a relação do número, que é a ideia do singular com o plural. Então, a concordância nominal, ela envolve a relação harmoniosa entre os nomes. Por exemplo, um substantivo com seu adjetivo, a relação do masculino com o feminino, que é a concordância de gênero, ou a relação do singular com o plural, que é a concordância de número. Agora, na concordância verbal, tem a ver então com o verbo, comigo na telinha, vamos ver como que ela se inicia. Pessoal, para falar de concordância verbal, a gente começa mencionando a questão do sujeito. Nós já estudamos o sujeito anteriormente, nós vamos agora, na sequência, reforçar qual é a relação da concordância verbal com o sujeito. Veja bem, concordância verbal, conforme eu disse, tem a ver com o verbo. E o que isso tem a ver com o sujeito? Então, você vai tomar nota, vai registrar, por gentileza, aí no seu material, regra geral de concordância verbal. Pessoal, quando o professor vem com esse papo de regra geral, pode esperar que irão surgir exceções. Nós vamos começar pela regra geral, depois eu falo das exceções. Então, regra geral, o verbo concorda com o núcleo ou os núcleos do sujeito. Então, qual é a regra geral da concordância verbal? Que o verbo deverá concordar com o núcleo do sujeito. Então, o verbo deverá concordar com o núcleo ou os núcleos do sujeito. Nós já vimos que o núcleo é a palavra-chave, é a palavra principal. Observem que eu falei com núcleo ou núcleos, porque o sujeito, nós também já vimos isso, ele pode ter apenas um núcleo, é o caso do sujeito simples, e ele pode ter dois ou mais núcleos, como é o caso do sujeito composto. Então, regra geral de concordância verbal, o verbo concorda com o núcleo ou os núcleos do sujeito. Sendo que essa concordância ela é feita principalmente em número, singular e plural. Então, aquela velha história de nós vai, por que eu não posso dizer nós vai? Nós é o meu sujeito aqui plural, vai, o verbo está no singular. Então, a relação de concordância deve ser feita especialmente na relação de número. Falou número é singular e plural, mas também a relação de pessoa. Veja bem, nós vai, não posso falar assim, porque nós é uma palavrinha plural, vai é um termo singular. Mas se eu corrigisse para nós vão, não ia resolver o problema. Vão também é plural, ó. Nós plural, vão plural. Mas continuou faltando aqui a harmonia, a concordância de pessoa. Agora, no caso, a palavrinha nós é da primeira pessoa e esse vão não está na primeira pessoa, né? Para ser a primeira pessoa, tinha que falar nós vamos, eles é quem vão. Então, cuidado que essa concordância, falou em concordância, essa relação harmoniosa, ela pode ter a ver com o gênero, que é então masculino e feminino, pode ter a ver com o número, principalmente com o número, que é o singular e o plural, e pode ter a ver também com a pessoa. Na língua portuguesa, nós temos 3 pessoas gramaticais, a primeira, a segunda e a terceira. Então, a regra geral da concordância verbal exige que o verbo concorde tanto em número quanto em pessoa, com o sujeito ao qual se refere, e como nós já sabemos que o sujeito pode se alongar, pode ser um termo extenso, ele vai concordar com o núcleo ou os núcleos desse sujeito, belezinha? Então, agora sim, vamos voltar na tela para nós reforçarmos aqui, pessoal, uma informação muito importante. Nós vamos destacar juntos aqui que o núcleo do sujeito, né, aquela palavra-chave, aquela palavra principal, ele nunca, observem que eu radicalizei aqui, é nunca mesmo, galera, quer dizer que não tem exceção, tá? Ele nunca é preposicionado. Então, prestem bastante atenção nessa informação. O núcleo do sujeito
ele nunca é preposicionado, ou seja, ele nunca pode receber preposição. Essa dica vai nos ajudar bastante na hora de identificarmos o núcleo. Já que o verbo tem que concordar com o núcleo, eu tenho que identificar direitinho esse núcleo. Essa regrinha, essa dica vai nos ajudar bastante. O núcleo não pode receber preposição. Vamos dar uma olhadinha no nosso exemplo. Os alunos do curso preparatório para o concurso da Prefeitura de BH são dedicados. Nós já havíamos visto esse exemplo anteriormente e eu já havia comentado com vocês que tamanho não é documento, né? Então não é porque esse sujeito é extenso que eu vou achar que ele é composto. O que vai determinar se ele é simples ou composto não é o tamanho, e sim a quantidade de núcleos. O núcleo, então, não pode receber preposição. E também a gente não tem que tomar cuidado para não parar o sujeito antes da hora. Lembrem-se de que o sujeito é o ser sobre o qual contamos algo. Neste contexto aí da telinha, quem manda na prova é o contexto, eu não estou contando algo sobre quaisquer alunos, né? Então, o que eu estou contando? Eu estou contando que eles são dedicados. Então, esse pedacinho aqui, são dedicados, é o nosso predicado. Nominal, né? Porque eu estou dando característica, lembra? Tem o VL, ó, esse são aqui é o VL, o verbo de ligação. Então, esse predicado é nominal. Ficou bem emboladinho aí, no seu material você coloca mais organizado. Agora, eu estou contando algo sobre quem? Quem que são dedicados? Os alunos do curso preparatório para o concurso da Prefeitura de BH. Então, essa expressão toda aqui, ó, que começa no início da frase lá com o artigozinho os, e vai até lá a sigla BH. Então, toda essa expressão representa aqui o nosso sujeito. Sujeito é o ser sobre o qual contamos algo. Nessa frase estamos contando algo sobre quem? Os alunos do curso preparatório para o concurso da Prefeitura de BH. Tudo isso aí é o nosso sujeito. Agora, apesar de ser extenso, ele é um sujeito simples. Por quê? Porque ele tem só um núcleo, pessoal, ó. Curso está preposicionado aqui, então do é de mais o, né? Então predomina a análise de preposição, como já vimos. Lá na frente, concurso está preposicionado, esse para é uma preposição. Prefeitura de BH, prefeitura está preposicionado com esse da, e BH também está preposicionado. Então, todos esses termos preposicionados, curso, concurso, prefeitura, BH, não podem ser núcleos. Portanto, o nosso sujeito tem apenas um núcleo. Nós vamos circular e pôr aquele N maiúsculo lá de núcleo, que é a palavrinha alunos. Por isso, ele é um sujeito simples. E o que isso tem a ver, então, com a concordância? Sujeito é o termo que vai interferir na concordância lá do verbo. Olha só, alunos é uma palavra da terceira pessoa do plural. Então, se a palavra alunos é como se fossem eles, quando eu falo os alunos, né, como se fossem eles, põe lá, igual a eles. Então, é um termo de terceira pessoa do plural. Por isso, o meu verbo, olha lá, são, está na terceira pessoa do plural. Independentemente da distância lá, não tem problema. Então, a regra de concordância verbal é essa. O verbo concorda com o núcleo ou os núcleos do sujeito. Se o meu sujeito tem como núcleo um termo de terceira pessoa do plural, por isso o meu verbo está na terceira pessoa do plural. Beleza? Agora, muito importante, nós vamos confrontar dois, eu nem pus dessa vez aquele famoso xizinho de versos, mas nós podemos colocá-lo aqui, ó, aquele xizinho de versos, né, quando eu quero confrontar duas frases. Observem que eu tenho duas frases parecidas, parecidas não são iguais, e a diferença entre elas está justamente na concordância. Frase 1, a maioria dos candidatos foi aprovada. Frase 2, a maioria dos candidatos foram aprovados. Pessoal, observando bem essas duas frases, a tendência natural do falante de língua portuguesa é achar que a última frase soou melhor. Nem tudo que soa melhor necessariamente é aquilo que a gramática impõe. Então, nós temos duas frases que não necessariamente a gente vai chamar de errada, mas aqui vem um ponto importante. Para tudo, concentra aqui em mim, ó, concentração total aqui na professora Ludmila agora. Prestem atenção. Essa regrinha que eu acabei de ensinar para vocês, de que o verbo concorda com o núcleo ou os núcleos do sujeito, esta é a regra de concordância verbal imposta pela gramática. Então, nós vamos chamar isso de concordância gramatical, de concordância tradicional, de concordância culta. Galera, os nomes dizem tudo. Ela é gramatical, então ela é preferida, imposta pela gramática. Ela é tradicional, então geralmente seguir a tradição é aquilo que não gera polêmica. Quem então segue a tradição, geralmente não quer dizer que esteja errado, mas é certo de que vai enfrentar polêmicas, né? E nós temos aí, né, um nome gramático de concordância culta. Então, essa é a concordância preferida. Agora, existem outras duas possibilidades que eu tenho que saber que existem, mas elas não são, então, as formas preferidas pela gramática. Então, lembrem-se, concordância verbal e concordância nominal são os tipos de concordâncias. Dentro desses tipos, eu tenho três possibilidades, então não vamos confundir. Então, põe lá, põe essas observações. Então, existem dois tipos de concordância, a verbal e a nominal, né? A verbal, então, essa relação do verbo com o sujeito, e a nominal, que é a relação lá entre os nomes.
Dentro dessas concordâncias, tome nota então, existem 3 possibilidades de concordância. A primeira, que é a preferida, é ela que você, preste atenção, você, como autor de frase, de texto, quando você for produzir a sua prova discursiva, esqueça que existem outras 2 possibilidades. Você vai usar esta primeira, que é a chamada então, põe aí, concordância culta, gramatical, tradicional. Na sua redação, na sua prova aberta, na sua prova discursiva, você vai usar a concordância culta, a tradicional, a gramatical, beleza? Na prova de múltipla escolha, na prova fechada, na prova objetiva, a preferência continua sendo por ela. Só que eu já ensinei para o meu aluno que quem manda na prova é o enunciado. Então você tem que ter essa malíciazinha, essa esperteza aí, de ver como que o enunciado está conduzindo a sua postura. Se o enunciado falar só em concordância sem especificar, pessoal, pressuponha que seja culta. Então, por exemplo, assinale a alternativa que obedeceu às regras de concordância. Só de você falar que é regra de concordância, você pensa, aqui eu vou pegar a alternativa que segue, que obedece a norma culta, a gramatical, a tradição. Sem falar só concordância, sem falar de regra e nada, também você vai pressupor que é culta. Mas, né, olha o mas aí quebrando a expectativa, né? Pode ser, é raro. A FUMARC geralmente não faz isso. A FUMARC é uma banca que geralmente trabalha com a tradição. Essa tradição aí da gramática culta, da gramática normativa, que impõe essas normas pra gente. Mas é fundamental que você saiba que pode eventualmente ter um enunciado que mencione lá concordância atrativa e concordância ideológica. Essas são, então, as outras 2 possibilidades, tá bom lá? Existem 3 possibilidades de concordância para... Agora eu vou falar da verbal. A culta, gramatical, tradicional, que diz verbo concorda com o núcleo ou os núcleos do sujeito. Esses núcleos não podem estar preposicionados. Já a concordância atrativa, o nome de estudo, galera, ó, atrativa. Põe aí, o verbo concorda por atração com a palavra mais próxima. Isso é concordância atrativa. É como se fosse a força de um ímã da palavra mais próxima do verbo que vai puxar a concordância para ela. Ao invés de eu concordar com o núcleo, se esse núcleo se distanciou, se ele ficou lá atrás, eu concordo com a palavra mais próxima. Isso acontece muito em sujeitos longos. Então vamos comigo na tela? Olha lá. A maioria dos candidatos foi aprovada. Eu estou contando algo não sobre quaisquer candidatos. Eu estou contando algo sobre a maioria dos candidatos. Então essa expressão toda aqui, a maioria dos candidatos, nas 2 frases que vocês têm no seu material, representam o nosso sujeito. Nas 2 frases, o sujeito é simples, porque candidatos está preposicionado, não pode ser núcleo, tá? Isso aqui não muda, não tem exceção. O núcleo, ele nunca tem preposição. Então, nos 2 contextos, o sujeito é a maioria dos candidatos, o restante da frase é o predicado, e nos 2 contextos, a palavra candidatos não pode ser núcleo por estar preposicionada. O núcleo nos 2 contextos, nós vamos circular aqui e pôr o N maiúsculo de núcleo, vai ser a palavra maioria. Então percebam, se o verbo tem que concordar é com o núcleo do sujeito, pessoal, e o núcleo ali é a palavra maioria, apesar de dar ideia de plural, mas ela é uma palavra singular, não vamos confundir. A ideia que eu tenho ali é de plural, mas a palavra é singular. Prova disso é o artigo, olha lá, a maioria, né? É um artigo que está no singular e também no feminino. Então, por isso eu disse que foi e eu disse aprovada. Então, nós vamos puxar uma setinha do foi para a maioria, para mostrar esse verbo estar no singular concordando com a maioria. Não tem erro algum nessa frase. Ela está certíssima. Tanto que essa concordância nós chamamos lá de culta, de gramatical, de tradicional, tá vendo? A maioria é que foi alguma coisa, não foram todos os candidatos. Olha, gente, além de saber que maioria ali é núcleo, porque não está preposicionado, a gente tem que lembrar que é a palavra principal do enunciado. Vamos supor que houve o concurso da Prefeitura de BH, saiu o resultado, e somente eu, a professora Ludmila, tive acesso a esse resultado. Vocês, meus alunos, não visualizaram, não sabem ainda o resultado. Se eu olho para o resultado e chego para a minha turma e digo assim, meus alunos foram aprovados. Então vocês vão começar a comemorar, fazer festa, porque eu disse meus alunos foram aprovados. Então quer dizer, todos os meus alunos. Agora, se eu chego e digo, dou a notícia da seguinte forma, a maioria dos meus alunos foi aprovada. Você vai ficar
feliz, eufórico, na expectativa de que você faça parte da maioria, mas você ainda não vai ter coragem de comemorar sem a certeza de que você de fato faz parte da maioria. Tem uma felicidade ali, porque é maioria, então tem uma chance de você estar naquele grupo, mas uma coisa é eu falar que os meus alunos foram aprovados, outra coisa é eu falar que foi a maioria dos meus alunos, quer dizer que há exceção, e você poderia eventualmente fazer parte dessa exceção. Então a comemoração é só depois de você ter certeza. Perceberam o peso desse maioria aí? Uma coisa é eu falar que os meus alunos foram aprovados, são todos. Outra coisa é falar que foi a maioria, então não foram todos mais. Então essa palavra tem realmente um peso ali pronunciado. Então de novo na telinha, olhem lá, a maioria dos candidatos foi. Então quem que foi aprovada foi a maioria, não foram os candidatos todos. Então o verbo concordou com o núcleo do sujeito. E observem que a concordância nominal foi no embalo, né? Por que eu usei aprovada no feminino? Porque então a palavra maioria é uma palavra que além de ser singular, ela é feminina, tanto que eu usei o artigo lá, a maioria. Então, aprovada também, vamos puxar uma seta para maioria. Então, o verbo concorda com o núcleo do sujeito e a concordância nominal vai no embalo, né? Então, acompanhando a tendência do verbo. Se eu usei a concordância do verbo com a palavra maioria, obviamente que a expressão aprovada tem que fazer a mesma concordância, senão ficaria uma incoerência. Essa, então, é a concordância culta ou gramatical. Olha o que aconteceu no segundo enunciado. A maioria dos candidatos foram aprovados. Observe que agora eu não posso mais puxar uma setinha para a palavra maioria, embora ela continue sendo o nosso núcleo. Foram está no plural, aprovados, além de estar no plural, está no masculino. Então agora nós vamos puxar a seta para a palavra candidatos. Eu concordei com candidatos, os candidatos foram e os candidatos aprovados. Então, só que candidatos não é o núcleo, está preposicionado. Então essa concordância aí, pessoal, é a que nós chamamos então de concordância atrativa. O verbo concorda por atração, como se fosse a força de um imã puxando com a palavra mais próxima. Não é uma concordância culta, mas é uma possibilidade que você não vai usar, mas tem que saber que existe. Então eu vou brincar que essa segunda possibilidade, ela está meio certa. Você não vai ser louco de usar uma coisa meio certa na sua redação, né? Você vai usar que está totalmente certa, sem gerar polêmica. Mas você tem que saber que existe essa segunda possibilidade, porque se o enunciado pedir, assinale a alternativa que usou a concordância atrativa. Então você tem que saber atrativa, não está falando aqui foi culta, que foi correta, está falando de atrativa. E existe ainda uma terceira possibilidade, que é ideológica. Pessoal, qual que é a ideológica? Então vamos lá, existem três possibilidades. A atrativa, o verbo concorda com o núcleo ou com os núcleos do sujeito. A gramatical, o verbo concorda com o núcleo, com os núcleos do sujeito. Agora sim, a atrativa, o verbo concorda com a palavra mais próxima. E agora a ideológica, põe aí, o verbo concorda com a ideia, com a ideologia da palavra, não com a palavra propriamente dita. Então, no lugar de eu concordar com a palavra, eu concordo com a ideia transmitida pela palavra. O exemplo, eu acho horrível, não consigo deixar de fazer esse juízo de valor, mas a gente tem que saber dessa possibilidade. O casal brigaram. Casal é uma palavra singular, tanto que eu usei o artigo no singular, o casal. Mas é uma palavra que dá ideia de mais de um, casal, mais de um, né? Duas pessoas. Então digo, o casal brigaram. Essa concordância aí chama-se atrativa. Eu concordo... pessoal, atrativa não, preciso meio com atrativa agora, ideológica. Essa concordância aí chama-se ideológica, porque eu concordei agora com a ideia transmitida pela palavra casal, que é a ideia de mais de um, é como se fossem eles, ou sei lá, hoje em dia, né, elas, pode ser o casal lá de mulheres, enfim. Então, é mais de uma pessoa, por isso essa concordância aí, de o casal brigaram. Então, concordância culta ou gramatical, o verbo concorda com o núcleo ou os núcleos do sujeito. Esta é a preferida. Concordância atrativa e concordância ideológica, elas são meio certas. Tem essa possibilidade, mas a gente deve evitar. Na atrativa, o verbo concorda com a palavra mais próxima, e na ideológica, o verbo, no lugar de concordar com a palavra, ele concorda com a ideia transmitida pela palavra, com a ideologia transmitida pela palavra. Tranquilo? Belezinha? E tem que ter essa malícia de não interpretar o enunciado. Vamos supor que você tem 4 alternativas, porque a nossa banca Fumark, ela trabalha com 4 alternativas, tá? A, B, C e D. Porque tem algumas bancas que vêm ainda com a 5ª alternativa, não é o nosso caso, uma a menos para analisar. Então, 4 alternativas. E o enunciado disse, assinale a única concordância inadmissível. Veja bem, a única inadmissível quer dizer que eu vou assinalar aquela que eu não posso usar de forma alguma. Aí, de repente, você tem uma que é culta, você não vai marcar, que essa é a mais admissível de todas. Você tem uma que é atrativa, então ela é admissível. Ela é atrativa, mas ela é admissível. Você tem uma que é ideológica, ela também é admissível. E você tem uma que foge totalmente a tudo isso. A concordância não foi nem com o núcleo, nem com a palavra mais próxima, nem com a ideologia. Foi uma concordância toda malucona lá, sei lá, por exemplo, vamos pegar um exemplo bobo aqui, mas nós vai. Então, se eu tivesse seguido a regra de atração, a palavra próxima foi nós, que é plural. De ideologia, nós da ideia de plural. E de
de concordar com o núcleo, mais ainda. Então, essa seria totalmente inadmissível, tá? Então, você tem que olhar por eliminação. Se lá pede a única e inadmissível, você tem uma atrativa, você tem uma ideológica, você tem uma gramatical, a inadmissível é que não é nenhuma dessas três. Agora, se lá pedir esse mesmo enunciado, a única e inadmissível, presta atenção. Aí você tem uma atrativa, uma gramatical, outra gramatical, você vai imaginar então que para este contexto, a atrativa foi inadmissível. Se eu tenho 4 alternativas, 3 com concordâncias cultas, as cultas sempre são admissíveis. E uma atrativa, então sobrou essa atrativa. Então tá vendo que é o contexto da prova que vai determinar. Então por isso que eu falei, a concordância atrativa e a concordância ideológica, elas são meio certas. Elas podem ser aquela que eu vou marcar como errada, como elas podem não ser. Depende do contexto da prova. Quem manda na prova é o enunciado. É como que ele te posicionou ali para você se comportar. Tranquilinho? Beleza? Agora vamos voltar na telinha, pessoal, comigo lá. Nós vamos agora perceber o seguinte. Ó, nós temos lá, a maioria dos candidatos foram aprovados, né? A gente analisou isso como atrativa. Agora nós vamos seguir falando de concordâncias específicas, bem possíveis de serem cobradas. Uma delas envolve o estudo das vozes verbais. Nós já comentamos em aula anterior, naquela aula que eu falei do agente da passiva, que existem 3 vozes verbais. Então, que eu vou só mencionar sem explicar, porque eu já mencionei isso na aula de agente da passiva. Existem 3 vozes verbais. A voz ativa, aquela em que o sujeito é ativo, o sujeito é agente, ele age, ele pratica a ação verbal. Olha lá o exemplo, a turma homenageou a professora. Então, meu sujeito, a turma, é um sujeito ativo, um sujeito agente, praticou a ação de homenagear a professora. Nós temos a voz passiva, que agora é o contrário, o sujeito é passivo, o sujeito é paciente, ele sofre, ele recebe a ação verbal, a professora foi homenageada pela turma. Então, o meu sujeito, a professora, recebeu a ação de ter sido homenageada. Lembra lá do pela turma, né? É o nosso agente da passiva, o ser que praticou a ação nessa voz passiva. Temos ainda a voz reflexiva, que é aquela em que o sujeito faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele pratica e sofre a ação simultaneamente. Maria feriu-se com a faca. Então, o meu sujeito Maria praticou a ação lá com a faca e essa ação recaiu sobre ela mesma, porque quando eu falo que ela feriu-se, quer dizer que ela feriu a si mesma. Então, esta é a voz reflexiva. Então, vozes verbais são 3, ativa, passiva e reflexiva. O que nós vamos acrescentar aqui em relação ao que eu havia falado, põe lá, todo mundo, a voz ativa, ela não tem subdivisão, tá? Voz ativa não tem subdivisão, ela é só voz ativa e acabou. A voz passiva pode ser de 2 tipos e a voz reflexiva também pode ser de 2 tipos. Então, vozes verbais são 3 ao todo, de acordo com a postura do sujeito. Se o sujeito pratica ação, a voz é ativa. Se ele recebe, se ele sofre ação, a voz é passiva. Se ele pratica e sofre simultaneamente, a voz é reflexiva. A voz ativa chama só voz ativa e acabou, não tem subdivisão. A voz passiva e a voz reflexiva, as duas apresentam 2 possibilidades. Qual é a diferença, pessoal? Na passiva, a diferença é estrutural, tá? É na estrutura. Vamos lá. A voz passiva, ela pode ser, destaquem comigo, analítica, ou ela também pode ser sintética. Gente, sinceramente, para a nossa banca, porque tem banca que adora essa subdivisão, para a nossa banca Fumar, que eu não acredito em uma prova que vai te pedir essa subdivisão. Mas, por desencargo de consciência, eu tenho que mencionar. Vai que, né, aparece lá. Então, a voz passiva, ela pode ser ou analítica ou sintética. A voz passiva vai ser analítica, pessoal, sempre que tivermos a locução verbal. Veja bem, eu disse sempre, mas é aquele sempre assim. Primeiro, antes de mais nada, ela tem que ser analítica, né? Ela tem que ser passiva. Se eu falar, estou estudando muito, estou estudando é locução verbal, e eu não vou falar que isso é passiva analítica, porque o sujeito está praticando a ação. Isso é voz ativa. Então, o que eu estou dizendo é, primeiro eu olho se a voz é ativa, passiva ou reflexiva. Se ela for passiva, com locução verbal, aí eu tenho segurança, então, para dizer que ela é passiva analítica. Então, a voz passiva analítica, ela é uma voz passiva estruturada com locução verbal. Olha lá o nosso exemplo. A professora foi homenageada, né? Foi homenageada é a locução verbal. Mas existe também a voz passiva sintética, também conhecida como pronominal, justamente porque eu vou sintetizar agora a minha locução verbal em apenas um verbo, através do chamado pronome apassivador. Ó, homenagearam-se
professores. Esta é a voz passiva sintética. Eu sintetizei a minha locução verbal, foi homenageada, com um verbo só, homenagearam-se. Então, essa é a voz passiva sintética. Também chamada de pronominal, puxa uma setinha nesse C aí, ele é um pronome apassivador ou uma partícula apassivadora. Então, essa é a passiva sintética, tá? Então, viu que o sujeito sofre, recebe a ação? Nós temos, então, duas possibilidades. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A voz passiva analítica é quando eu tiver locução verbal, a voz passiva sintética é quando eu sintetizar em um verbo só, obrigatoriamente acompanhado pelo C, que é a partícula apassivadora ou pronome apassivador. Para eu ter segurança de que esse C realmente é um pronome apassivador, porque nós vimos lá atrás que ele pode, em outro contexto, ser índice de indeterminação do sujeito, lembra? Então, a segurança é, veja bem a minha dica. Você está na prova, você viu um verbo lá com a palavrinha ser. Esse ser pode ser, principalmente, existem ainda outras possibilidades, mas as duas que se confrontam geralmente. Ele pode ser uma partícula passivadora, um pronome apassivador, constituindo então uma voz passiva sintética ou pronominal. E ele pode ser um índice de indeterminação do sujeito, constituindo um enunciado de sujeito indeterminado. Como que eu vou saber qual dos dois? O macete é, pega o verbo que está acompanhado desse ser e tenta transformá-lo em locução verbal. Pega o verbo que está acompanhado da partícula ser e tenta transformá-lo em locução verbal. Se a transformação der certo, você vai ter então voz passiva. Se não, esse ser não é pronome passivador. Quer ver? Ó, comigo no exemplo na telinha você vai entender melhor. Homenagearam-se professores. Então faz conta que essa é a frase da prova. Homenagearam-se professores. Você viu essa palavrinha lá, se. Você vai tentar transformar em locução verbal. Professores foram homenageados. Observe que deu certo, ó. Professores foram homenageados. Então tome nota, escreva aí, dica, dica. Toda voz passiva sintética tem voz passiva analítica correspondente. Toda voz passiva sintética ou pronominal tem voz passiva analítica correspondente. Ou seja, para eu afirmar que essa palavrinha ser é um pronome apassivador, é uma partícula apassivadora, eu tenho obrigatoriamente que conseguir transformar na voz passiva analítica, que é a da locução verbal. Se eu perceber que a transformação não deu certo, então é porque não é passiva analítica. Professor, e o que isso tem a ver com concordância? Vamos lá comigo na tela que você vai ver que tem tudo a ver. Pessoal, homenagearam-se professores. Supondo que a prova tivesse falado que homenageou-se professores. Se o verbo estivesse no singular, seria uma falha de concordância verbal, tá? Então, concordância verbal nas provas da FUMARC, ela é cobrada sobre dois aspectos principais. Claro que existem outras possibilidades. No aspecto das vozes verbais, que é o que estamos analisando nesta aula, e no aspecto dos verbos impessoais, que são cenas do nosso próximo capítulo. Nós veremos na próxima aula. Então, veja bem, a concordância verbal, ela é cobrada pela FUMARC especialmente, frequentemente, sobre dois aspectos. No aspecto das vozes verbais, sobretudo na voz passiva, e no aspecto dos verbos impessoais. Nas vozes verbais, geralmente é assim. Aquela famosa frase do vende-se casas, que é um erro de concordância, igual falar nós vai. Porque se eu falo vende-se casas, o meu verbo não concordou com o sujeito. Por quê? Porque as casas, elas são vendidas. Se casas são vendidas, então não posso falar que vende-se casas, e sim vendem-se casas. Eu tenho que pôr o verbo no plural. Agora, eu poderia falar que vende-se, colocar o verbo no singular, se fosse esta casa, porque esta casa, ela é vendida. Perceberam? Então, viu um verbo com a palavrinha ser, para você ter segurança de qual é o papel desse ser, e você tem que saber o papel desse ser para você acertar a concordância, você tenta transformar para locução verbal. Se você conseguiu transformar, na transformação você vai descobrir se você tem que ter um verbo no singular ou no plural. Homenageou-se professores. Aí você vai transformar e ficar, espera aí, professores foram homenageados. Então, se os professores eles foram homenageados, eu não posso falar que homenageou-se professores, aqui foi uma falha de concordância. Homenagearam-se professores, perceberam? Então, viu o verbo com a partícula ser, transforma para a locução verbal. Fez a transformação e deu certo, você vai observar como que essa transformação aconteceu. Vamos lá comigo na tela que você vai visualizar melhor. Olha só. Alugam-se carros, tá vendo? Ó, alugam-se, o verbo está no plural. Você vai puxar uma setinha desse plural para a palavrinha carros. Por que eu tenho que falar que alugam-se carros? Porque os carros, eles são alugados. Então, quando eu faço a transformação para a locução verbal, eu percebo que essa transformação foi possível e que, obviamente, carros, eles não é. O carros, eles são. Então, por isso, alugam-se. Agora, aluga-se esta sala. O verbo está no singular. Nós vamos puxar uma setinha para esta sala. Porque agora, esta sala, ela é
alugada. Então, na transformação, pessoal, fica mais fácil a gente notar que é um caso de sujeito passivo ou paciente que sofre, que recebe ação, e que o verbo tem que concordar com esse sujeito. Então, a transformação dando certo, quer dizer que esse ser, ele é um pronome apassivador ou uma partícula apassivadora. Acrescentem, então, que estabelece concordância. Põe aí com a sua letra, fica mais organizadinho, põe lá, estabelece concordância. Todas as vezes que eu perceber que a palavrinha ser é um pronome apassivador, é uma partícula apassivadora, quer dizer que eu tenho que estabelecer concordância. Ou seja, pode ser singular ou plural, depende do contexto. Concordância com quem, então? Põe lá, estabelece concordância com sujeito passivo. Se o meu sujeito está no plural, o meu verbo fica no plural. Se o meu sujeito é uma expressão singular, o meu verbo fica no singular, tá? Então, se a palavrinha ser, que acompanha os verbos, for um pronome apassivador ou uma partícula apassivadora, o meu verbo tem que estabelecer concordância com o sujeito passivo. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Se o núcleo do sujeito estiver no singular, o verbo vai ficar no singular, tá? E como que eu vou saber se ele é um pronome apassivador? Se a transformação der certo. Vamos confrontar com a de baixo? Olha lá. De novo, meu xizinho de versos, né? Que eu adoro pra gente não cair em pegadinha na prova. Precisa-se de professores. É muito comum, pessoal, a prova dizer o seguinte, que esse verbo aqui está errado, que ele tinha que estar no plural, para fazer concordância com professores, que é o termo plural. Nesse caso, você diria que essa alternativa está errada. Você não vai marcar se tiver pedido a certa, ou você vai marcar só se tiver pedido errada. Por quê? De fato, o termo professores está no plural, mas agora eu quero que você tente transformar. Precisa-se de professores. Tenta transformar isso daí para locução verbal. Você não vai conseguir, porque de professores são precisados, não deu certo. Perceberam a diferença? Ó, vendem-se casas, casas são vendidas. Alugam-se carros, carros são alugados. Aluga-se esta sala é alugada. Homenagearam-se professores, professores foram homenageados. Agora, precisa-se de professores são precisados? Não deu certo. Então, quando não der certo, olha lá na tela, significa que agora o nosso ser, ele não é mais um pronome apassivador, e sim um índice de indeterminação do sujeito. Se ele é um índice de indeterminação do sujeito, o que nós vimos lá atrás sobre o sujeito indeterminado? Lembra que o sujeito, índice de indeterminação do sujeito. Quer dizer, então, que o sujeito ele vai ser indeterminado. Quando o sujeito é indeterminado, o que nós vimos? O verbo tem que estar na terceira pessoa, ou do plural sem referência, ou acompanhada pelo si, estando no singular. Então, aqui nesse caso, o verbo tem que ficar no singular. Tem que ficar no singular. Põe isso aí. Se a palavrinha ser é um pronome apassivador, que é quando eu consigo transformar na locução verbal, eu tenho que estabelecer concordância com o sujeito passivo. Se a palavrinha ser não consegue transformar, então ela é um índice de indeterminação do sujeito, o verbo tem que ficar, então, na terceira pessoa do singular. Então, não tenho nada que concordar com esses professores. Você vai pôr agora que esse precisa-se é um VTI, verbo transitivo indireto. Quem precisa de algo, precisa de alguém. Precisa de quê? Você vai pôr que de professores é o OI, objeto indireto, e escreve bem grande, então, verbo não concorda com objeto. Verbo não concorda com objeto. Então, de fato, professores é um termo plural, mas ele está representando o meu objeto indireto. Verbo não concorda com objeto, e sim com o núcleo do sujeito. Então, nesse caso, eu não tenho que fazer concordância, tá bom? Então, viu o verbo lá com a palavrinha ser, você vai tentar transformar para locução verbal. Se a transformação deu certo, é porque esse ser é uma partícula passivadora, é um pronome apassivador. Então, você está diante de uma frase que tem um sujeito, que é passivo, paciente, e você vai ter que estabelecer concordância com o núcleo desse sujeito. Se a transformação para locução verbal não deu certo, então esse ser agora é um índice de determinação do sujeito que obrigatoriamente leva o verbo para a terceira pessoa do singular. Então, sujeito indeterminado, sempre verbo na terceira pessoa. Ou aquela estrutura do plural, lembra do assaltar um banco, sem referência, ou é o verbo acompanhado desse si, que tem que ficar o verbo no singular, tá? Olha lá na tela mais um exemplo. Vive-se bem nesta cidade. Vive-se bem nessa cidade também não consigo transformar. É vivido bem? Não deu certo, né? Então, esse si é um índice de determinação do sujeito. O sujeito é indeterminado. O verbo está na terceira pessoa do singular. Tranquilo? Então, lá atrás, vamos só fechar a explicação das vozes verbais. Então, voz passiva era o que me interessava aqui para a nossa questão da concordância. Mas só vamos deixar de mencionar, já que eu falei que existiam dois tipos de reflexivas, vamos só fechar então. Na voz reflexiva, ela pode ser uma voz reflexiva que nós chamamos de simples ou pura, e ela pode ser uma voz reflexiva que nós chamamos de
recíproca. Recíproca é o nome de estudo, né, pessoal? Ser recíproco, põe lá, mais de um ser. Mais de um ser. E a simples, ela envolve apenas um ser. Olha lá o nosso exemplo. Maria feriu-se com a faca. Quer dizer que Maria é um único ser, feriu a si mesma. Então, essa é simples. Quando eu consigo substituir, por exemplo, por a si mesma, a mim mesma, a ti mesmo. Agora, Maria e Carlos. Então, agora Maria e Carlos, mais de um ser. Eles se amam ou eles amam-se. Quer dizer que eles amam um ao outro. Então, aqui tem uma ideia de reciprocidade. Só mesmo para não deixar de mencionar as vozes verbais existentes, né? Nós temos, então, a voz verbal ativa, sem subdivisão, passiva, com aquela subdivisão de analítica da locução verbal, e sintética, com pronome passivador, e a voz reflexiva, que envolve apenas um ser, com a ideia de a si mesmo, a ti mesmo, a mim mesmo, que é a reflexiva simples, e temos a reflexiva recíproca, que envolve, então, mais de um ser, um ao outro, reciprocamente, mutuamente, uns aos outros, e por aí vai. Mas eu falei de vozes verbais nessa aula, especialmente por causa da voz passiva. Então, a minha dica é, para a concordância verbal, para a nossa prova da FUMARC, dê uma ênfase no estudo que envolve a voz passiva, especialmente com a partícula C, que é ali que tem os famosos, os clássicos erros de concordância. Tranquilo? No próximo capítulo, nós vamos falar da concordância envolvendo os verbos impessoais. Aguardo vocês!